Quantos podem exaltar esse Jesus poderoso que em breve virá para arrebatar a sua igreja? Deus abençoe, Manu, minha filha, te usa sempre. Pastor Cláudio Gama estará já ministrando para nós a palavra do Senhor. Pode pegar esse microfone, pastor, por favor. Vamos receber o pastor e nós juntos adorando o nome de Jesus. À vontade, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por tudo. Quero agradecê-lo por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, benevolência, justiça, amor e compaixão, pela oportunidade riquíssima que o Senhor me proporciona, poder hoje estar neste santuário com a noiva do Cordeiro, com o privilégio de celebrá-lo na beleza de sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor seja sempre magnificado. Quero externar o meu júbilo de gratidão ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Álvaro Sanches, pela confiabilidade, por estender as suas mãos sacerdotais, ministeriais, pastorais sobre a minha vida, permitindo-me cooperar com a Igreja de Cristo, a qual o Senhor tem doado a sua vida para pastoreá-la. Que o Senhor o conserve debaixo do sangue de Jesus, dando-lhe saúde e longevidade. Cumprimentando o mesmo, cumprimento a diretoria desta igreja, homens dignos, honrados, que ao lado do pastor Álvaro, ajuda a cuidar da noiva de Cristo nesta cidade. Muito bem representado na pessoa do pastor William, onde nós expressamos nosso reconhecimento, apreço ao líder da juventude, a toda a liderança, na pessoa do servo de Deus, o Guilherme, o Lucas, que o Senhor venha abençoá-los muitíssimo em Cristo. Abra, por favor, a sua Bíblia, onde está inserido o tema deste congresso. Abra a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. E vamos ler hoje, por bondade, os versículos de número 5 até o versículo de número 11. A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 ao 11. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém e amém. Quantos podem recitar o tema do congresso? 1, 2, 3, vamos lá? Jesus, nome sobre todo nome. Por gentileza, mais uma vez. Jesus, nome sobre todo nome. Por bondade, é um ato profético, a última vez. Jesus, nome sobre todo nome. Eu vou pedir duas generosidades aos irmãos. A primeira delas, por bondade, assentai-vos. E a segunda, se possível for, obrigado, querido. Se possível for, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma ministração expositiva, e essa ministração é no tema do seu congresso, Jesus, o nome sobre todo o nome. Servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que me ouve hoje neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, hoje nós estamos situados na epístola do apóstolo São Paulo, direcionada à igreja de Cristo, que geograficamente está na cidade de Filipos, usando o 2º capítulo e especialmente hoje o 5º até o 11º versículo. A epístola aos Filipenses, também conhecida por todos nós, a epístola da prisão. Mesmo Paulo aprisionado por causa da sua fé, por causa da sua convicção plena em Jesus Cristo, por causa do seu testemunho fidedigno pela obra, pelo ministério e por tudo quanto Jesus realizara nele e através dele, Paulo foi punido tragicamente, perdendo a sua liberdade e indo parar na prisão como um condenado, sem ter praticado crime algum, mas estar lá por causa da sua fé exclusiva em Jesus Cristo. Mesmo aprisionado, Paulo tivera o privilégio de receber a inspiração via operacionalidade e ação plena do bendito Espírito Santo, não apenas iluminando o seu homem interior, mas inspirando-o a continuar registrando e enviando epístolas à igreja de Cristo. E dentre de todas as inspirações que Paulo tivera, hoje nós estamos de uma delas, totalmente cristocêntrica, mas que faz uma revelação da plenitude do plano salvífico divino, por meio da obra voluntária e obediente de Jesus Cristo, doando a sua vida como oferta sacrificial em um altar chamado Calvário, para que a humanidade pudesse desfrutar da bênção redentiva divina por meio do derramamento do seu sangue e ao mesmo tempo está totalmente reconciliada com Deus pela fé professa na pessoa plena de Jesus Cristo. E os versículos 5 ao versículo 11 da epístola de Paulo aos Filipenses vai nos mostrar o desvendamento, a plenitude, ou amplitude da dimensão do plano salvífico divino. E quando nós olhamos para o versículo 5 até o versículo 11, além de vermos a exposição do plano salvífico divino, nós temos uma visualização plena de Jesus. Sim, Jesus, ele exercendo toda a sua funcionalidade na eternidade. Também é possível visualizar em Filipenses não só a sua ação plena na eternidade, sua existência, sua plenitude, sua natureza, sua potencialidade, sua divindade, mas também é possível também na descrição paulina, do 5 ao 11, visualizar a encarnação de Jesus. Também não é somente a visualização da sua eternidade e da sua encarnação. É possível também visualizarmos a humilhação de Jesus, mas não somente a encarnação, a eternidade, a humilhação de Jesus,
Também em Filipenses, do 5 ao 11, é possível visualizarmos a exaltação de Jesus. Não somente visualizarmos a eternidade, a encarnação, a humilhação, a exaltação do Cristo. É possível também nesses versículos visualizarmos a entronização de Jesus. Mas também nesses versículos tem a possibilidade de cada um de nós visualizarmos não apenas a sua eternidade, a sua encarnação, a sua humilhação, exaltação e entronização, mas é possível também visualizarmos o senhorio de Jesus. Mas além disto, não é possível apenas visualizarmos sua encarnação ou pré-encarnação, humilhação, exaltação, entronização e reinado de Jesus. É possível visualizarmos aqui o senhorio eterno de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos, confirmando que Jesus é o nome sobre todo o nome. É justamente nessa perspectiva e ótica paulina que eu vou fazer uma ministração cristocêntrica nesta temática, Jesus, o nome sobre todo o nome. E nós vamos caminhar versículo por versículo, para a gente entender esta riqueza e ao mesmo tempo não só entendermos, mas valorizarmos a obra expiatória de Jesus Cristo em nosso favor. E a grande razão porque hoje estamos aqui celebrando o seu nome e proclamando para os anjos, para os homens, para os demônios, para todo mundo ouvir que Jesus é o nome sobre todo o nome. E quando nós olhamos para o versículo de número 6, você vai ver Paulo dizendo algumas riquezas acerca de Jesus. Você vai ver Paulo dizendo que ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Quando Paulo abre o leque das revelações por uma obra graciosa, inspiradora do bendito Espírito Santo, afirmando que Jesus, sendo em forma de Deus, não tivera a usurpação de ser igual a Deus, o que Paulo está nos apresentando? Paulo está nos apresentando o que podemos chamar da pré-encarnação ou da eternidade de Jesus ou do Cristo. Porque quando Paulo diz, sendo em forma de Deus, Paulo está mostrando que antes dele como Criador, juntamente com as outras pessoas do conselho do Deus Trino, tanto o Pai quanto o Espírito Santo, antes de lançar o fundamento da terra, antes de criar os anjos, já existia um ambiente chamado eternidade. E neste ambiente, eternidade, era composto apenas de 3 pessoas, à luz da Bíblia, numa visibilidade do conselho do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. E o Deus Filho já estava lá na eternidade. E estava de que forma? Segundo Paulo, na forma de Deus. Isto significa dizer que Jesus, ele não existe a partir do útero de Maria. Jesus antecede o útero. E na veracidade bíblica ele antecede Maria, porque ele não vem ao mundo por causa de Maria, haja vista que Maria vem ao mundo por causa dele, porque Maria não é a agência ou instrumento que vai criá-lo, mas ele é o autor criativo de Maria, e ele antecede tudo isso aonde? Em um ambiente chamado eternidade. Outro ser vivo que teve essa experiência, essa visão divina, além de Paulo, foi o apóstolo João. O evangelista vai escrever em João 1:1 dizendo, no princípio era o verbo. Esse princípio não é um ponto inicial, esse princípio é um ambiente. Esse princípio não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é um eterno presente, porque esse futuro, esse princípio é uma eternidade. E diz, no princípio era o verbo, a palavra viva,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então guarde isso aqui, você não serve nenhum mito ou nenhum homem criado por mente humana. Você serve um ser vivo que é autoexistente, que é divino na essência absoluta da sua natureza. E Paulo vai dizer, sendo em forma de Deus, mostrando a sua eternidade. E você vai ver que ele não está apenas no princípio com Deus e sendo Deus, mas quando o conselho do Deus Trino decide criar todas as coisas, por exemplo, decide em primeiro lugar criar os anjos, criar os serafins, criar os querubins, criar os arcanjos, e decidem lançar o fundamento da terra, criar o céu, criar a terra, criar o oxigênio, criar o espaço sideral, criar o sol, criar a lua, criar as estrelas, criar os seres viventes, aquáticos, terrestres, as aves que voam, as árvores frutíferas, criar a água, criar o dia, criar a noite. Quando eles fazem o planejamento, quem é o arquiteto de Deus? Quem é que planeja isso tudo para o Pai? A Bíblia vai dizer que Jesus é o arquiteto da criação, mas a Bíblia também não vai dizer que ele é só o arquiteto da criação. A Bíblia vai dizer que ele é o autor da criação. E vem o evangelista João no capítulo 1, versículo 3, que diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o autor da criação. Vem Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, e vai dizer que ele é o princípio da criação, ele é o autor da criação, ele é a origem da criação, ou seja, tudo vem dele, tudo procede dele, ele é a causa primordial de tudo. E alegra-te hoje aqui que você não é produto da evolução, você é resultado de uma mente fértil, que pensou em você, projetou em você e criou você. E ele não é só o autor da sua fé, ele é o autor da sua criação. Você só tem fé nele porque ele te criou para você exercer a fé nele, para você adorá-lo. E vou te dizer algo aqui, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da Bíblia Sagrada, para você valorizar isso, falando na criação dele, a criação original, a criação de todas as coisas. E quando ele pensou te criar, você sabe por que ele te criou? Aí você vai dizer, ele me criou para ser a coroa da sua criação. É uma verdade, mas não é toda a verdade. Ele me criou para eu resplandecer a sua glória. Isso é uma verdade, mas não é toda a sua verdade. Ele me criou para eu ser a sua imagem, a sua semelhança. Sim, isto é uma verdade, mas não é toda a verdade. Mas você sabe qual é a razão máxima por que ele te criou? Porque o conselho do Deus Trino, eles lá na eternidade, por mais absoluto que eles eram, tinha uma coisa que eles não podiam criar, que era a adoração. Eles não podiam criar adoração, porque eles não podiam adorar a si mesmo, porque seria idolatria, e ele abomina a idolatria. Aí, como ele não podia adorar a si mesmo, aí o que ele fez? Eu não vou criar adoração, porque eu não posso adorar a si mesmo. Aí ele pensou em você. Aí ele diz, eu vou criar o adorador, porque certo dia estará em um ambiente, e esse adorador estará proclamando para todo mundo que o meu nome é sobre todo o nome. E a razão por que você está aqui hoje, porque ele criou você para adorá-lo. Mas ele não só criou para você adorá-lo. Você vai ver que na sua pré-encarnação, antes dele assumir forma humana, ele já estava atuando após a criação, após o primeiro homem. E você visualiza a presença dele, principalmente em Juízes, capítulo 16,
13, 17 e 18, quando ele chega para uma mulher estéril, a esposa de Manoá, e ele se revela como o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor é diferente de todos os seres angelicais, porque todos os seres angelicais são criaturas, e o anjo do Senhor é criador. Nenhum anjo merece e deve ser adorado, mas o anjo do Senhor merece e deve ser adorado, porque o anjo do Senhor é uma personificação do Cristo, uma cristofania de Cristo no Antigo Testamento. E quando chega em Isaías capítulo 9, versículo 6, há uma proclamação messiânica, e Isaías vai dizer, projetando o Messias, e diz: e um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome é, guarde isto, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. São 5 virtudes, 5 facetas, 5 ministérios, 5 revelações dele. Mas dessas 5 revelações eu quero destacar Pai da eternidade. Ainda que define que eternidade é um ambiente sem princípio e sem fim, que ninguém pode mensurar, ainda que a gente entenda a eternidade além da dimensão humana, a Bíblia vai dizer que a eternidade é a filha dele, que a eternidade só existe porque ele é o pai dela, ele é o pai da eternidade. É por isso que você está aqui hoje dizendo: Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus, o nome sobre todo o nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí chega Paulo, eu convido a vocês a olharem para o versículo 7. Diz que esse, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Aí Paulo vai dizer assim: mas fez a si mesmo nenhuma reputação, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que é isto aqui? Isto aqui é a encarnação de Jesus. Agora não é forma de Deus, agora vai assumir forma de servo, de escravo, de ser humano, onde ele vai vivenciar um processo de autoesvaziamento, que ele, sendo divino, na plenitude da divindade, similar ao Pai e ao Espírito Santo, ele voluntariamente, por amor a mim e a você, ele abre mão das prerrogativas da sua divindade, dentre elas a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Não é que ele perde, ele não perde, ele só abre mão. Ele abre mão dessas riquezas inerentes à sua pessoa, e ele vai assumir forma de servo. E o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer: e o verbo se fez carne. Ninguém o fez, é ele voluntariamente. Foi uma decisão dele. Foi um prazer dele, foi uma manifestação de amor. Ele não precisava disto, mas ele fez só para ter relacionamento contigo. E ele tinha os anjos para se relacionar, mas ele optou por você. Ele tinha os serafins para adorá-lo, mas ele optou por você. Mesmo tendo que descer do altos céus, mesmo tendo que abrir mão do trono, mesmo tendo que abrir mão dos serafins,
mesmo tendo que abrir mão das suas prerrogativas e se fazer carne. E deixa eu lhe dizer, esse processo vai muito mais além do que os compêndios teológicos podem afirmar. E ele se faz carne. E o ato dele se fazer carne, deixa eu lhe apresentar isso aqui cientificamente e biologicamente. Porque o primeiro homem, ouça isso aqui, o primeiro homem que Deus criou adulto. E pecou num jardim. E Deus, para desfazer a obra do diabo e remover a maldição do pecado, o verbo agora não vem como um homem. Ele vem como uma semente. E não sou eu que digo isto. É Pedro que vai dizer na primeira epístola 1:23, Petrina, a semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus se não é o próprio verbo, ele mesmo? E ele vai se tornar uma semente para ir parar dentro do próprio útero que ele mesmo criou. E dentro desse útero ele vai se submeter a ser uma célula, fecundado pelo Espírito Santo. De uma célula, uma molécula. De uma molécula, uma massa informe. Como canta o salmista no Salmo 139. Ainda quando era uma massa informe, que os meus ossos estavam expostos em formação, teus olhos me viam. E ele vai aceitar tudo isso, de uma massa informe, para se tornar um feto. E ao se tornar um feto, um bebê, e ouça-me esse autoesvaziamento, o Senhor do tempo, que criou o tempo, vai se submeter a ficar preso no próprio útero que ele criou por 9 meses. O autor da vida, a própria vida, o criador da vida, a fonte da vida, o agente da vida, o dono da vida, vai se submeter a ficar preso a um cordão umbilical para sobreviver. E porque ele faz tudo isso só por amar você, para que hoje você estivesse aqui o adorando, dizendo: Jesus, o nome sobre todo nome. E ele vai assumir a forma de servo. E deixa eu lhe dizer algo aqui para entender o que eu estou falando nessa encarnação, nesse autoesvaziamento. Quando a sua mãe biológica chegou o momento de concebê-lo, bateu nas hotelarias da cidade e disseram: aqui não tem vaga, está tudo ocupado, é festa em Jerusalém. Os sacerdotes não receberam, os levitas não receberam, os hotéis não abriram, aqueles hotéis fechados dizendo: aqui não vai nascer, aqui não vai nascer o seu filho, o Filho de Deus. O Salvador representava o coração da humanidade. E os animais irracionais vai ceder o seu coxo fédido, o do trono, o da glória, o poderoso, vai ser concebido em uma manjedoura com odores fédidos, utilizado por animais que ele mesmo criara. Os seres humanos não cederam espaço para ele, mas os animais cederam. Entende por que nos chamam de loucos?
Entende porque nos chamam de irracionais? Entende porque dizem que a nossa fé é cega? Porque os que se dizem sábios não dão espaço, não abrem a porta para ele ceder. Mas nós que vivíamos na lama, rejeitados, fédidos, desacreditados, pobre coitado, quando chegou Jesus, pode nascer aí, tem um lugar, eu cedo aqui, ele pode nascer. É por isso que você está aqui hoje cantando Jesus, o nome, sobre todo o nome. Mas deixa eu te dizer algo aqui: sacerdote não foram recepcioná-lo, levita não foram recepcioná-lo, os doutores da lei não foram recepcioná-lo. A noite era escura em Jerusalém, mas o pai que viu o filho em forma de verbo assumir forma humana, o pai chama os anjos e diz: vai lá, anjo, formata um coral e recepciona o meu filho, recepciona o meu filho, porque ele vai cumprir o meu propósito. E os anjos cantam: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o Senhor, o Cristo. Os anjos cantam a mesma música que vocês estão cantando hoje aqui. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é Rei, Jesus é o nome sobre todo o nome. Aí chegamos ao versículo 8, que diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Deixa eu parar um pouco aqui. Agora já não é o verbo de Deus, agora já é identificado em forma de homem. Gente como a gente, com uma diferenciação, sem carregar consigo a hereditariedade adâmica. Deixa eu lhe dizer algo aqui, falando que ele não carrega a hereditariedade adâmica. Maria é a mãe de Jesus, mas não é a mãe de Deus. Porque o seu útero foi apenas uma manjedoura biológica que Deus utilizara para o seu filho vir ao mundo dos homens. Você sabe que todos nós somos resultante da unidade entre um homem e uma mulher. E nós carregamos o DNA, o código deles na nossa vida. No entanto, em Jesus não teve a participação de José. Teve só a participação do Espírito Santo. O DNA dele não é de Maria. O DNA dele é divino. Por isso que o sangue dele é puro, por isso que o sangue dele é poderoso, por isso que o sangue dele perdoa o pecado, porque o sangue dele não é de Maria. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Eis a razão porque você está perdoado, purificado, redimido, justificado, reconciliado e salvo, liberto pela graça de Deus. E hoje com uma nova linguagem, com um novo cântico aqui nos lábios, dizendo: Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus, o nome sobre todo o nome. E agora ele, forma de homem, ele se humilhou. E deixa eu mostrar para vocês, pelo menos em rápidas palavras, esse processo da humilhação. Ora, no conselho do Deus Trino, ele é similar na sua divindade, quanto Pai, quanto Filho. Mas no processo da encarnação,
já vai começar o princípio da humilhação. Porque quem é que vai gerá-lo? É o Espírito Santo. Então ele, de segunda pessoa, ele vai se submeter à regência da terceira pessoa da divindade. Além disto, no exercício do seu ministério, para ele iniciar o seu ministério, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão e fez uma oração ao sair. O céu se abriu e quem veio para credenciá-lo, para ratificá-lo, para operacionar o seu ministério, aí disse: veio o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo. Antes de você dar glória a Deus, agora o Espírito Santo não está o ladeando, está sobre ele. Ele se submetendo a uma ação do Espírito Santo. E ele opera milagres, cura enfermos, dá vista aos cegos, leprosos fica são, paralíticos andam, mortos ressuscitam. Aí vão perguntá-lo: com que poder faz essas coisas? Ele não diz: eu não faço porque sou filho de Deus, porque eu tenho poder. Ele diz: sabe por que tudo isso acontece? Eu não faço milagre, eu não expulso o demônio com o meu próprio poder. Eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. É Ele que me habilita, é Ele que me credencia, é Ele que me unge. E quando chega em Lucas capítulo 18, ele entra na sinagoga. Ele é o autor da profecia, ele dá a profecia a Isaías, e ele vai ler a profecia que ele é autor falando de si mesmo. Aí ele vai explicar porque cegos vêm, coxos andam, paralíticos se levantam, mortos ressuscitam, leproficação. Aí ele diz: sabe por que acontece tudo sobre isso? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Deus me ungiu. Então o ministério dele é regido pela operação do Espírito Santo. Agora deixa eu te explicar aqui. Você sabe por que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba? Só para você hoje ter o direito de dizer que Jesus é o nome sobre todo nome. Porque a pomba, na Bíblia Sagrada, era a oferta dos pobres. E quando o Espírito vem em forma sobre ele, em formato de uma pomba, é Deus sinalizando: nele, com ele, através dele, eu derrubo a barreira da separação. Não tem elite, não tem pobre, não tem grego, não tem troiano, não tem grande, não tem pequeno, não tem macho, não tem fama, não tem rico, não tem pobre, não tem intelectual, não tem analfabeto. Todos, via a graça dele, por meio dele, através dele, vão poder dizer: Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus, o nome sobre todo o nome. Eu não vou mandar você levantar a mão, não vou mandar você dizer aleluia, porque não é meu hábito. Eu prego 1, 2, 3 horas e não mando o crente levantar a mão. Mas se você foi alcançado com a graça, por meio de um véu rasgado, e chegou até você, eu acho que você deve valorizar esse privilégio de dizer: Jesus, o nome sobre todo o nome.
E Paulo vai dizer que além dele humilhar a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E deixa eu parar um pouco aqui nessa obediência voluntária, pessoal, exclusiva e prazerosa. E nesta obediência até a morte, ele, quando aceita se tornar, de verbo de Deus, se tornar homem, ele já tem a consciência que ele seria o Cordeiro de Deus imolado na face da terra. E ele, como Cordeiro de Deus, ele tinha consciência de todos os seus sofrimentos na face da terra. Haja vista que a profecia de Isaías 53 vai dizer assim: o ferido de Deus. Ele sabia que ele seria ferido tanto fisicamente, quanto psiquicamente, quanto espiritualmente. E ele, o ferido de Deus, e ele vai ter sofrimentos em todos os sentidos. Naquilo que você pode imaginar e além do que a sua mente não é capaz de imaginar. Os filmes que apontam e anunciam a sua crucificação, sequer são 10% daquilo que ele sofrera em nosso favor. E ele sofreu. E ele vai sofrendo. Porque ele vai dizer na sua palavra, ele mesmo falando: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ou seja, eu vim para me doar e vou pagar o preço necessário. E esse preço será a minha própria vida. E dentre esses todos os sofrimentos, você vai ver que Jesus fora cuspido. Você vai ver que Jesus fora humilhado. Você vai ver que Jesus fora rejeitado. Você vai ver que Jesus fora acusado. Você vai ver que Jesus fora traído. Você vai ver que Jesus fora esbofeteado. Você vai ver que rasgaram as suas vestes, cuspiram a sua face. E eu não vou entrar aqui num detalhe. Eu não vou dar o que a Bíblia diz em Isaías 50 e versículo 6, porque você provavelmente nunca ouvira falar isso e pode gerar uma dúvida, mas eu vou resumir tudo isso. Esbofetearam o seu rosto, puxaram os seus cabelos, o entregaram ao julgamento, porém julgado inocentemente, mas o condenaram. E a Bíblia vai dizer que como ovelha muda, ele fora levado ao matadouro e não abriu a sua boca, sendo imolado, sendo ferido, mas ele não abriu a sua boca, chicoteado. E você já sabe, mas não custa lembrá-los, a dimensão do tecido, do couro daquele chicote, com ponta de chumbo, de osso de animal pendurado, para abrir bolha de sangue, e aqueles ossos, aquele chumbo racharem a bolha, e o sangue jorrar. Mas como ovelha muda no matadouro, ele não abrir a sua boca. Foi para a Via Cruz, rastejando seus pés, carregando o patíbulo, seu rosto já desfigurado, chicote no seu corpo, contorcendo-se de dor, com sede, aceleração sanguínea, batidas cardíacas sanguíneas, o cérebro em tormento devido ao oxigênio, mas como ovelha muda,
levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Lá vai ele, o cordeiro inocente, a ovelha muda, todo desfigurado. Chega no cume do Gólgota, já tem 2 salteadores crucificados. Ele é jogado por terra. O soldado cruel pega a sua mão direita, e nós utilizamos como mão, mas na verdade, para os judeus, desde o punho já é mão, e tinha uma profecia que os seus ossos não podiam ser quebrados, e vão aqui, nesse vácuo do pulso, um prego, em média 16 polegadas. O soldado que fora criado à sua imagem e semelhança, que é obra das suas mãos, mas segundo Paulo, cego pelo Deus desse século, pegara o martelo, e o soldado cruel com seu martelo começa a pregar o prego. O sangue espirra, ele se contorce, mas como ovelha muda, levada ao matadouro, não abriu a sua boca. Rompe o outro lado da pele e crava no madeiro. Ele se contorce, mas como ovelha muda, levada ao matadouro, não abriu a sua boca. O soldado cruel pega a sua mão esquerda, cola no madeiro e novamente com um prego de 16 polegadas em média. O sangue jorra, ele se contorce, mas como ovelha muda, levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Pega os seus pés, coloca uns sobre os outros, e o soldado cruel ele se contorce, mas como ovelha muda, levado ao matadouro, não abre a sua boca. Aquele que era coroado de glória, os homens já tinham colocado uma coroa de espinho que havia perfurado toda a sua fronte, e o sangue jorra em meio ao suor, e coloca a cruz em pé, e apenas um pedacinho de madeira para ele amparar o tórax, proteger, apoiar o cóccix, onde o sangue para de correr, o oxigênio diminui, e deixa eu lhe dizer, a multidão vibrando, e o sol, que não é a imagem e semelhança dele, não conseguira presenciar a morte do seu Criador. O sol se recolhe, a terra geme ao se abrir, mas como ovelha muda, levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca.
Deixa eu lhe dizer algo ali. E desconstruir uma ideia que provavelmente você já ouviram dizer que foram os judeus que mataram Jesus. Você já ouviu dizer que foi Pilatos que condenou Jesus. Você já ouviu dizer que foi o diabo que matou Jesus. Mas na verdade, não foi o diabo e não foram os judeus. Sabe quem está matando Jesus? Na verdade não está matando, porque se você ler Isaías 53:10, está lá escrito: e agradou ao Senhor moê-lo. É o próprio Pai. É o próprio Pai. Está moendo. Só para você entender. A voz que ecoa da cruz: filho, filha, eu te amo. Eu já dei prova do meu amor na cruz. Só para você proclamar: Jesus, o nome sobre todo o nome. E quando ele está na cruz, acontece que está havendo uma transfusão de sangue. E eu vou explicar isso. A mão dele está ferida, está jorrando. Os pés estão jorrando. Do crânio está jorrando. É o sangue dele descendo. E por que que o sangue dele está jorrando? Porque ele absorveu todo o sangue da humanidade contaminado pelo pecado em si mesmo. E Paulo vai dizer que ele se fez pecado por nós. Paulo vai dizer que ele se fez maldito por nós. E ao mesmo tempo que ele está recebendo o sangue da humanidade contaminado. Você sabe o que é transfusão? Ele está liberando um sangue puro. Com quem diz: eu estou me fazendo de pecado para você ser salvo. Eu estou como escravo para você ser livre. Eu estou como maldito para você ser abençoado. Eu estou morrendo para você viver. E ele, como ovelha muda no matadouro, à noite o sol se recolhe, a terra treme. Ele está lá e sabe quando ele vai abrir a boca? Quando ele, todo moribundo, como diz o profeta Isaías, nele não tinha formosura, nele não tinha beleza. É porque ele está todo desfigurado na cruz. Aí ele abre a boca e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A cruz emana a bênção do perdão. Não alimente sentimento de culpa. Você não foi, e não está, e não será perdoado. Você é perdoado. Você é perdoada. E você hoje pode cantar: Jesus, o nome sobre todo o nome. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui. Ele chega na cruz. O Gólgota é conhecido como o lugar da caveira, o lugar dos criminosos, o lugar da morte, o lugar dos condenados. Até Jesus chegar. Porque Jesus transforma o lugar da morte em lugar de vida.
E na cruz não tem um assassinato, na cruz tem uma oferta. É o Pai oferecendo o seu cordeiro, por amor a ti, por amor a você. Aí você me diz, mas isso é dolorido para o Pai. Isso é dolorido para o Pai. Não é dolorido, é uma prova de amor. Porque o Calvário não é uma surpresa para o Pai. Lembra deles na eternidade. Uma das coisas que Jesus fazia na eternidade estava morrendo por nós. E Apocalipse 13:8 vai dizer: e o cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo, e no Calvário o Pai está oferecendo o cordeiro. Para você hoje estar aqui cantando Jesus, o nome sobre todo o nome, Jesus, o nome sobre todo o nome. No entanto, é 3 horas da tarde, ele chega ao limite da sua dor, ele não suporta mais, e ele reclina seus olhos, banhado pelo suor e pelo sangue. Ele não diz assim: Pilatos, judeus, diabo. Ele vai dizer assim: Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tombou. Ouça-me um pouco mais. Está se aproximando o sábado, o momento sabático. Então os judeus que não fazem nada no sábado para agilizar, mandaram um soldado, a tropa romana, o império mandou um soldado para quebrar os ossos, para acelerar a morte. Mas quando chegou ele já estava morto. E o soldado, ainda insatisfeito, perfurou o seu peito com uma lança. E saiu sangue e água. Mas aquilo não foi uma crueldade. Pensava ele que estava fazendo uma crueldade. Ali era Deus, na regência do seu propósito, dizendo: tem um esconderijo do Altíssimo aberto para você ser abrigado. Porque independente do que acontecerá com você, o teu lugar é no coração de Jesus. E sabe quando que aquela fenda foi fechada? Quando você abraçou a fé. Porque Paulo diz que nós fomos enxertados nele. Se você olhar para o peito de Jesus, você vai ver você. Se você olhar para você, você vai ver o coração, o amor de Jesus. E é por isso que você está aqui hoje cantando Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus, o nome sobre todo o nome. E deixa eu dizer algo. José Arimateia encomenda seu corpo e ele vai ser sepultado. Imagine isso aqui, isso você já sabe. Isso você já sabe. Mas veja a prova de amor e de humilhação. Quem é a terra? É obra das suas mãos, da sua palavra, do seu poder. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. E ele vai parar debaixo da terra. Aquilo que é o estrado dos seus pés vai estar sobre ele. E ele dentro da terra.
Aí você me pergunta por quê? Ele vai para debaixo da terra, para você ir para dentro do céu. Ele recebe toda a terra sobre o seu corpo, para você andar em ruas de ouro. Só que você vai ver escrito na Bíblia Sagrada, versículo 9: porque também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Aí eu te pergunto, em que momento Deus vai exaltá-lo? Porque ele está 3 dias, segundo Paulo, no aguilhão da morte, no reino da morte. E a morte na Bíblia, ela é personificada. A Bíblia diz que a morte ouviu a fama dele. E quantos que a morte já tem no domínio dela? Eu posso lhe dizer, alguns personagens bíblicos, como Caim está no domínio da morte, como Faraó e o seu exército está no domínio da morte, como Saul está no domínio da morte, como o próprio Judas estava no domínio da morte. Aí chega Jesus lá, no domínio da morte, preso nos aguilhões da morte. É o primeiro dia, está lá ele, está lá preso. Passa o segundo dia e veja que ele não tinha uma sepultura. A sepultura era emprestada, era de José de Arimateia. Você pode que aqui você é ateu, você que não professa, que Cristo tão pobre é esse que não fez um plano funeral, que não tinha nenhuma sepultura? Querido, quem vai fazer um plano funeral sabendo que o sepulcro é apenas uma passagem de fim de semana? É apenas uma passagem de fim de semana. E chega amanhã de domingo em Jerusalém. Amanhã de domingo em Jerusalém, Deus chama um anjo e diz assim: vai lá, pega aquela pedra de 2 toneladas que colocaram para que ele não pudesse sair, e faça daquela pedra a sua almofada. Roda, senta sobre ela. Não é para que ele sair, porque quando você tirar a pedra, ele já saiu de lá há muito tempo. E a Bíblia vai dizer que ele está no aguilhão da morte. E a Bíblia vai dizer que amanhã de domingo, e pelo poder de Deus Pai, pelo seu próprio poder e pelo poder do Espírito Santo, Jesus arrebenta os aguilhões da morte e triunfa sobre a morte e ressuscita sobre as mortes. Hoje você não vem no funeral, hoje você não vem no velório, você não está velando o defunto, porque teu Cristo foi morto, mas ele está vivo, como diz em Apocalipse 1:18: eis que estive morto, eis que fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E hoje você pode cantar: Jesus, 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 o nome, o nome, o nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome. E Jesus ressuscitou. Olha, deixa eu dizer algo aqui. Alegra-te, já que você está em pé, fica em pé. Eu não vou nem chegar no final, eu vou parar aqui. Eu só vou dizer uma coisa, eu vou enfatizar: você não veio no velório, você não está numa capela funerária, porque se você estivesse na capela funerária, o defunto estava estendido, estava gelado, e tinha uma placa dizendo: faça silêncio em respeitos ao enlutado. Só que Jesus não está aqui deitado, porque ele não é um defunto. Ele está com os seus olhos chama de fogo, com o seu rosto brilhando mais do que o sol na formosura, a sua voz como o barulho de muitas águas, da sua boca saindo uma espada afiada de 2 gumes, vestido de linho branco, um cinturão de ouro no peito, e os seus pés como latão reluzente no fogo. E ele está andando no meio dos candeeiros, ele está andando no meio da igreja, no meio da igreja, no meio da igreja. E outra coisa, se você tocar num defunto, você vai perceber que a temperatura de um defunto é gelado, e quando você sente a presença dele, você não fica gelado, você fica quente, a sua bochecha ferve, porque
você não adora defunto, você adora o Cristo vivo, o Cristo vivo. E hoje Ele está aqui entre nós, aleluia. E você pode adorá-lo, porque você não está na funerária. Então você pode estufar esse peito, você pode estufar esse peito e dizer: Jesus, 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 o nome sobre todo o nome, Jesus, o nome sobre todo o nome, Jesus, o nome sobre todo nome. Cadê a Maduque? A Maduque comigo. A Maduque comigo, diga: Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus, o nome sobre todo o nome. Só vocês, vai! 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 Vai comigo, vai comigo! Jesus! O nome sobre todo nome! Jesus! O nome sobre todo nome! Jesus! 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 O nome sobre todo o nome. Sinta a presença dele agora. Sinta a presença dele agora. Você que está com o seu celular na mão, eu vou lhe mostrar na prova do seu celular, na mão da sua mão, o que é viver o Jesus sobre todo nome. Você pode pegar o seu celular. A adoração não parou. Eu só vou continuar e mostrar outra forma de adoração. Ligue a lanterna do seu celular. Eu vou lhe mostrar um pouco o que é o inferno. Jesus ressuscitando e arrebentando os agrilhões da morte. E quem é você na face da terra.
Mantém sua mão assim. Eu preciso muito de você agora. Você não evangélico, você afastado do evangelho, você que queira sair das trevas, ser uma luz, que não quer viver mais debaixo de maldição, de desgraça, e ser lançado no fogo, do lago de fogo e enxofre no inferno, mas que queira vencer na vida com Jesus, sendo mais do que vencedor, saindo das garras de Satanás, para viver um novo estilo de vida e vida com abundância, tendo garantia de salvação, vivendo a bênção da salvação em Cristo Jesus, tendo seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e se tornando filho de Deus, se tornando cidadão dos céus. Eu quero orar por você agora, porque Ele não te criou para o inferno não é o teu lugar. Ele te criou para você ser salvo, Ele te criou para você ser bênção, Ele te criou para você ser a coroa da criação. Está vindo a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa que deseja Jesus como Salvador? Abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho. Está vindo a segunda pessoa. Onde está a terceira? Está vindo a terceira pessoa. Está chegando a quarta pessoa. Está vindo a quinta pessoa. Está vindo a quinta pessoa. Onde está a sexta? A sexta, a sexta, a sexta. Venha correndo a sexta. Venha correndo a sexta. Venha, venha, venha. Tua alma que está em jogo. É você que está em perigo. É você que está em perigo. Está vindo a sexta. Venha a sétima. Venha a sétima. Está vindo a sétima pessoa. Está vindo. Onde está a oitava? A oitava. Está vindo a oitava. Onde está a nona? A nona, a nona, a nona. Onde está a nona pessoa? Venha a nona pessoa para Jesus. Está vindo a nona pessoa. Onde está a décima pessoa? A décima primeira. A décima, 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 décima. Venha Jesus agora. Pode sair da galeria. Está vindo a décima pessoa. Está vindo. Pode sair da galeria. Eu espero você chegar. Eu espero você chegar. Onde está a décima primeira? Abre os corredores. Abre os corredores. Está vindo a décima primeira. Onde está a décima segunda? A décima segunda está vindo lá. Onde está a décima terceira? A décima terceira. A décima terceira. Abre caminho. Está vindo a décima terceira. Está vindo a décima quarta. A décima quarta. Está vindo a décima quinta chorando. Onde está a décima sexta? Onde está a décima sexta? Onde está a décima sexta? A décima sexta. A décima sexta está vindo correndo. Onde está a décima sétima? A décima sétima pessoa. Eu quero a décima, está vindo a décima sétima. Décima oitava. Eu quero a décima nona. Está chegando a 20ª pessoa. A 20ª pessoa. A 20ª. Eu quero a 21ª. Está vindo a 22ª. Está chegando a 23ª. Onde está a 24ª? A 24ª para Jesus. Está vindo aqui à minha direita, a 24ª. Deus te abençoe, moça. Seja bem-vinda à família de Deus. E onde está a 25ª? A 25ª. A 25ª. A 25ª está vindo. Eu quero a 26ª. Acaba de chegar a 26ª. Eu quero a 27ª. A 27ª. Abre caminhos. Abre o caminho. Está vindo. Eu quero a 27ª. A 27ª pessoa. Onde está você neste momento? Tua alma é preciosa. Um homem inocente morreu em teu lugar. Eu quero a 27ª. A 27ª pessoa. Irmãos, eu vou pedir uma gentileza aos senhores. Por favor, músicos, me ajudem aqui. Igreja, por favor, façam silêncio. Façam silêncio. Façam silêncio. Parece até um paradoxo
Um pregador pentecostal, no final da ministração, pediu o povo para fazer silêncio. Mas façam silêncio. Deixa o controle do mundo espiritual aqui comigo. Passa, a 28ª, chegou. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. E o Espírito Santo está impelindo a minha alma. Ele está impelindo a minha alma, impelindo. E muitas das vezes, eu ministrando, e ele querendo liberar essa palavra, eu sufocando. E agora, eu ia me silenciar. Ele disse, não silencie. Porque não tem nada a ver contigo. É comigo. E ele me disse assim, sabe o que está acontecendo hoje aqui? Eu falei, não. É que eu trouxe 20 pessoas hoje aqui. E essas 20 pessoas, o meu adversário orquestrou para ceifá-las. E elas estão a um passo, para um grande abismo. E se elas derem o próximo passo, será fatal e haverá derramamento de sangue. E por amor a elas, eu criei uma circunstância, porque elas não queriam vir aqui. Mas eu criei uma circunstância e trouxe elas aqui. E elas não podem voltar para casa hoje sem uma aliança com o Salvador. Porque eu trouxe elas aqui hoje para dar a elas um grande livramento. Para não dizer o último livramento da vida delas. Ou seja, tem 20 pessoas no plenário e entre a galeria me ouvindo, que por ordem do Espírito Santo, não podem voltar para casa hoje sem uma aliança com Jesus. Porque hoje é o dia do grande livramento da sua vida, para não dizer o último livramento. E hoje você decide, vida ou morte, céu ou inferno, Cristo ou diabo. O que você decidir hoje aqui, definirá onde a tua alma passará a eternidade. Então, com muito temor e amor à tua alma, onde está a primeira pessoa das 20? Venha Jesus agora. A primeira das 20. Está vindo chorando. Eu quero a segunda das 20. A segunda das 20. Não quero saber o que você fez, o que faz, o que anda fazendo. O que eu quero saber é que você tem uma alma e ela vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar e venha correndo. Está vindo a segunda das 20. Está vindo a terceira das 20. Está vindo a quarta pessoa da 20. Eu quero a quinta, venha correndo, porque é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte, venha correndo. Está vindo a quarta, chegou a quinta, eu quero a sexta, chegou a sexta, eu quero a sétima, está vindo a sétima, está vindo a oitava, está vindo a nona, está vindo a décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 22ª. E fiquem tranquilos, 22ª, fiquem tranquilos, deixa o controle aqui comigo. Pode vir a 23ª. Eu quero a 24ª. A 24ª é céu ou inferno. Está vindo a 24ª. Eu quero a 25ª. O filho está aceitando 26ª. Eu quero a 27ª. 27ª. 27ª, vem agora. Vem agora, 27ª. Está chegando. A 28ª, onde está?
A 28ª. Agora, correndo. E deixa eu falar a 28ª. Vem correndo, correndo, correndo. Correndo. Nós temos um total de 56 pessoas. Mas façam silêncio ainda. Eu quero a de número 57. Pode vir agora, 57. Pode vir 57. Que quando chegar a 60, eu vou dar uma prova a vocês que Deus está aqui. Eu quero a de número 57ª. Pode vir. Correndo. É correndo, é correndo. É correndo, porque é a tua alma que está em perigo. Está vindo a 57ª. Está vindo a 58ª. E está vindo a 59ª. Eu quero a 60ª. Onde está a 60ª pessoa? Onde está vindo? Venha correndo. Está vindo a de número 60. 60. 60. A de número 61. 61. A 62, 63 está vindo lá. 62, 63, 64 está vindo. Eu quero a 65. 65. Vem agora. 65. 66. Pode vir 66. Venha. Está vindo 66 e 67. Eu quero 68. 68. Já contabilizei os dois. 68. Eu quero a 69. Está vindo 69. Eu quero a 70ª. 70ª. Está chegando a 70. 71. 72. Eu quero a de número 73. 73. 73. 73. Pode vir. Pode vir, porque eu não vou te perder para o diabo. Pode vir. 73. 73. Está vindo lá de número 73. Eu quero a de número 74. 74. A de número 74. Está vindo a de número 74. Eu quero a de número 75. Chegou a de número 75. Está vindo a de número 76. Agora 77. 77. Está chegando a de número 77. 78 acaba de chegar. 79. 79. Onde está você? Está chegando a 79. 80. Quero 80. 80. Quando a 80 chegar, eu vou dar o sinal para vocês. 80. Onde está você? Está chegando a 80. Aí é um ou são os dois? Só você. 80. Ok? Parem. Vocês acham que acabaram? Não acabaram. Tem gente lutando, sendo refém de demônios, querendo vir, mas não tem força. Não, faça silêncio. Faça silêncio. Vocês acreditam que ainda mais 10 pessoas, 81, ou seja, mais 10 pessoas ainda podem aceitar a Jesus? Vocês acreditam? Então faça silêncio. Faça silêncio. Eu vou pedir ao meu amigo, para trazer as 10 pessoas que estão faltando. Agora eu quero fazer uma aliança com vocês. Se o meu amigo trouxer as 10 pessoas, vocês me prometem que vocês vão adorar a Deus até os pulmões de vocês racharem. Vocês me prometem? Aí, músico, fiquem atentos, na 10ª. Eu vou pedir ao meu amigo agora, porque eu não aceito e nem meu amigo aceita que essas pessoas voltem para casa na garra de Satanás. Então faça silêncio, silêncio total, por favor. Meu amigo, meu companheiro, meu consolador divino, bendito Espírito Santo, tu que andas diariamente comigo,
para a glória e louvor de Jesus, eu te faço um pedido hoje aqui. Não permita que essas 10 pessoas voltem para casas amarradas e dominadas por espíritos satânicos. Por favor, Espírito Santo, arrebente essas cadeias, essas correntes. Derrame o amor de Deus no coração delas, Espírito Santo. Por gentileza, mostra a obra da cruz para elas. O que Jesus fizer em favor delas, Espírito Santo, e convence essas 10 pessoas do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. O inferno não foi preparado para elas, Espírito Santo. Tira elas do inferno hoje. Espírito Santo, Ele já está trazendo a primeira, Ele já está trazendo a segunda. Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Traga a terceira. Pega na mão dela, está vindo a terceira. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, toca nesse coração petrificado. Traga a quarta, Espírito Santo. Está chegando a quarta. Está vindo a quinta. Espírito Santo, obrigado, traga a sexta. Está chegando a sexta. Está chegando a sétima. Obrigado, Espírito Santo. Está chegando a oitava. Obrigado, Espírito Santo. Está chegando a nona. Obrigado, Espírito Santo, chorando. Está chegando a 10. Nós temos 91. Vocês querem chegar a 100? Vocês querem chegar a 100? Então, pare um pouco. Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor satisfaz o desejo do justo. E o desejo da Imadu, que é mais 9 para fechar 100. Por favor, Espírito Santo, quebranta essas 9 aí. E traga as 9 que estão faltando, Espírito Santo. Traga. Está chegando mais uma. Só falta 8, Espírito Santo. Espírito Santo, só falta 8. Só falta 8. Toca lá na galeria. Pega na mão lá, Espírito Santo. Quebranta o coração. Traga da galeria. Oh, obrigado, Espírito Santo. Só falta 7. Oh, Espírito Santo, obrigado. Está chegando ali. Só falta 6, Espírito Santo, para 100. Oh, Espírito Santo, só falta 6. Traga as 6 pessoas, Espírito Santo. Não é por força, não é por violência. É pelo teu agir, é pelo teu trabalhar, é pelo teu propósito, Espírito Santo. Traga essas 6 pessoas, Espírito Santo. Só falta 6. Ah, está vindo ali, ó, do meu lado, ó. Do meu lado oposto, está vindo ali. Obrigado, Espírito Santo. Só falta 5, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Só falta 5. Está chegando mais uma. Obrigado, Espírito Santo. Só falta 4. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Só falta 4. Faz a obra da salvação hoje aqui. Isso é uma obra que compete a ti. Nos dê como presente essas 4 últimas pessoas, Espírito Santo. Lá na galeria, toca nelas, traga elas. Nós esperamos ela chegar, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, só falta 3. Obrigado, Espírito Santo, só falta 2 agora. Oh, Espírito Santo, só falta a penúltima, Espírito Santo. Só falta a penúltima, Espírito Santo. Traga ela, Espírito Santo, nem que seja ela de joelho, se arrastejando, reconhecendo que Jesus é o Salvador. Traga ela, Espírito Santo. Faça isso para o louvor de Jesus. Oh, Espírito Santo, são essas 2 pessoas. Se o Senhor não convencê-las, eu não tenho o poder de convencê-las. Eu te peço, porque isto é um trabalho seu, Espírito Santo. Está vindo a penúltima da noite, a de número 99. E já vai vir a 100ª. E vocês prometeram dar glória a Deus até os pulmões racharem. Acaba se jogando ali a 100ª, a 100ª, a 100ª.
ama. Jesus te ama e custou sangue na cruz do Calvário. Jesus te ama e custou sangue. Você não é projeto falido, você é obra do Criador. E nessa noite foi por você, Ele está dizendo. Foi por você, foi por você, foi por você. Aleluia. Declare nada, nada. Vocês que estão aqui, que fizeram a melhor decisão da vida de vocês nessa noite, vou dizer para vocês, que loucura que você fez. Mas você vai olhar e falar: não, loucura foi o que aconteceu na cruz do Calvário, um inocente se entregar por mim. Aleluia. Vão falar: não vai, esses crentes são doidos. Mas deixa eu te falar, somos doidos por Jesus. Hoje eu olhei o noticiário e vi, no mínimo, isso é responsabilidade minha, no mínimo adorando outros deuses aí, em carnavais afora. Mas enquanto isso, você veio até aqui porque alguém te convidou e você entendeu que a cruz do Calvário te resgatou.